todos muito bem-vindos a mais um episódio do M Podcast. Aqui nós trazemos mulheres para contar histórias reais sobre a vida, como mulher e como empreendedora. E o nosso objetivo é inspirar você, mulher, a não desistir do seu sonho, a empreender e a viver disso também. E hoje eu tenho uma convidada super especial aqui, a minha amiga, a minha líder espiritual, a minha mentora. São todas palavras assim que não consigo expressar aqui o significado que você tem para mim através dessas palavras. E eu resolvi trazer você aqui para dividir com essas mulheres que nos ouvem a história que me inspirou. Então, Tati, a Tati ela é empresária, CEO da Agência Mais, tem uma família linda e ela vai se apresentar para a gente aqui, para vocês conhecerem um pouco dessa mulher maravilhosa que é a Tati. Ai, muito obrigada, Keila. Eu estou muito honrada com esse convite de fazer parte desse projeto do M, né, do Eu Mulher Empreendedora, um projeto extremamente relevante, necessário para nós mulheres. Então, é uma honra ser sua convidada e poder compartilhar um pouco da minha história, né, para ajudar e auxiliar, contribuir com a vida de muitas mulheres. Obrigada por estar aqui, viu, Tati? Eu que agradeço. E realmente o nosso propósito aqui é a sua história pode mudar vidas. Então eu trago mulheres aqui para que elas contem a história delas e que outra mulher que esteja paralisada em algum momento, como você se paralisou nos seus, mas para que você conte a sua história e as pessoas possam ver que elas podem superar isso. Com e certeza. Que não existe desafio grande, maior do que a nossa vontade de vencer. Com certeza. Então, conta pra gente, quem é a Tati Marzullo como mulher, como empreendedora, como uma pessoa que lidera também outras no caminho, né, espiritual. Fala pra gente, quem é você? Então, quem é a Tati Marzullo, né? Tati Marzullo é uma mulher que vai fazer 44 anos. Ih, gente, tô querendo já maquiar a minha idade. Não, mas isso é interessante que eu não tenho nem problema com isso. Eu gosto de falar da minha idade, eu amo celebrar a vida. Todo ano, eu vou fazer aniversário agora, dia 20 de abril. Eu amo celebrar a vida. Eu vou fazer 44 anos. Eu sou mãe, eu sou esposa do Leandro Varges, sou mãe da Maria Clara, de 10 anos, e da Laura, de 3, que vai fazer 4 anos. Eu sou CEO da Agência Mais, eu sou jornalista, me formei em jornalismo. E sou empreendedora, montei a Agência Mais tem 15 anos, estamos celebrando 15 anos de vida. E é uma honra empreender, foi uma honra tomar essa decisão na minha vida. Eu não pensava em empreender quando pequena eu queria ser jornalista. Então, assim, eu segui esse caminho. Mas eu não pensava em ser empreendedora, apesar de ser de uma família de empreendedores. Mas em um determinado momento da minha carreira, eu decidi que eu queria empreender depois de quase 10 anos de mercado, como jornalista, como assessora de imprensa. Eu decidi fazer essa virada na minha vida, seguir essa carreira que não é solo, porque só precisei me levantar para fundar a agência, mas é uma carreira que foi construída, o empreendedorismo. Você começa sozinho, mas depois você tem uma equipe que todos constroem, ajudam você a construir a sua trajetória. Então, eu sou muito feliz e grata por ter tomado essa decisão. Perfeito. E assim, Tati, é interessante porque você empreende exatamente na área em que você se formou. Sim. Com exceção dos profissionais liberais, a gente vê uma transição de carreira no momento do empreendedorismo. Sim. Muitas vezes a pessoa se forma em tem alguma profissão e aí para ela empreender ela tem que desbravar um outro momento ou ela descobre que a formação acadêmica dela não tem nada a ver com o propósito de vida e ela não é feliz com aquilo. Então, eu acho bem interessante que você se formou em jornalismo, já sabia que você queria ser jornalista desde pequena, mas eu sei também que a sua história teve uma mudança aí nesse caminho. Então, conta pra gente, desde a sua decisão de ser jornalista até a sua decisão de empreender. E como você enxergou essa oportunidade? Não, então, vamos lá. Quando eu era pequena, assim, quando eu tinha 6 anos, eu já queria ser jornalista. Porque eu lembro que eu fui para os Estados Unidos com a minha família e eu ganhei uma televisãozinha da minha mãe que tinha um microfone. E eu adorava entrevistar todo mundo. Nas festinhas também, que tinham aqueles vídeos, né? Meu aniversário de 10 anos. Eu gostava de entrevistar as pessoas. Então, eu sempre gostei de ouvir pessoas. Então, eu falei, bom, com 14, 15 anos, eu falei, eu vou ser jornalista. Naquela fase, eu já queria ser, mas quando a gente começa, né, a estar na escola e precisar decidir uma profissão, eu já tinha decidido ali. Só que nessa época, com 14, 15 anos, eu era muito ligada a futebol. Eu era fanática pelo Flamengo. Então, eu comecei a jogar futebol, porque eu queria estar perto do futebol de alguma forma.
E aí eu uni, eu falei, bom, então eu vou ser jornalista esportiva. Eu quero ser jornalista e quero cobrir times de futebol. Então, meu sonho era trabalhar na Rádio Globo. E aí eu me lembro que com 18, quando eu entrei na faculdade, eu fui levar currículos. Na época a gente levava currículo pessoalmente, sim, gente. sim. Naquela época. Você não mandava por e-mail. E eu lembro que eu li numa matéria que para chamar a atenção eu tinha que levar um currículo diferente. Então, o que eu fiz? Imprimi meu currículo em rosa. E aí Da cor da nossa paleta. Da cor da nossa paleta, exatamente. Aí eu imprimi, fui com a minha mãe, eu fui nas redações e fui na Rádio Globo, que era o meu grande sonho, trabalhar na Rádio Globo. Sua mãe sempre te apoiando, Minha mãe sempre me apoiando. Né? E assim, aí eu fui distribuir os currículos e aí, 2 meses depois, eu recebi uma ligação da Rádio Globo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Quer dizer, 18 anos. para 19. Tá. E aí eu recebi uma ligação da Rádio Globo, de que tinha aparecido um processo seletivo e que que eles queriam me incluir no processo. Então, assim, gente, era muita gente participando, mas eu falei, olha, essa vaga vai ser minha. E eu nem era tão ligada à fé nessa época, mas eu tinha esse sonho. Esse sonho era muito latente de que eu queria trabalhar com futebol e que queria trabalhar em rádio cobrindo futebol. E aí, fui chamada, fui selecionada, entrei. E aí, o que foi muito interessante, que eu comecei a trabalhar no Sistema Globo de Rádio, na Rádio CBN. E eu fiquei um tempo lá e foi maravilhoso, mas ali eu vi que não era o meu sonho. Com quanto tempo você percebeu que Com não era o 6 seu meses. sonho? Com 6 meses. Muito rápido. Muito rápido. Mas o que foi muito bom foi porque eu tive a oportunidade, porque era um sonho de adolescência. Sim. E eu falei, bom, e eu fui atrás desse sonho. E eu consegui. E eu cheguei lá e quando eu entrei, eu vi, é muito bacana, me trouxe um dinamismo muito grande. O rádio, uma rapidez, é instantâneo, você tem que entrar no ar. Você não precisa de imagem para você entrar com a notícia no ar, só você entrar e acabou. Tem incêndio, você entra. Qualquer situação, você tá parada. Eu lembro que eu fui fazer uma matéria uma época, tava trânsito, aí no meio do trânsito eu entrei no ar e falei que as pessoas deviam desviar daquela rota, porque tinha um congestionamento, porque tinha um acidente. Então, você não precisa de imagem para falar. Então, isso eu gostava muito, desse dinamismo do rádio, dessa rapidez, de ser instantâneo. Mas ali não mexia com o meu coração. Mexia na adolescência. Isso foi muito bom, porque eu tive a oportunidade logo cedo de ter um sonho, realizá-lo e ver que não era o que seria o meu caminho. Sim. E aí, mas você conseguiu compreender que aquele ambiente ali estava dizendo sim para o que você queria fazer, sim, mas que não era naquele não era naquele segmento que você queria atuar. Não era. Ou você viu que aquilo ali não era para você de jeito nenhum e você já não quis fazer mais nada sobre jornalismo. Não, eu quis seguir na carreira como profissional eu queria trabalhar com jornalismo, né, ouvindo pessoas, entrevistando pessoas, mas não com o futebol, como eu achava que era. E aí foi ótimo, porque eu também desencantei um pouco do Flamengo, não fiquei tão fanática, porque eu era muito fanática. Mas assim, foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas da Rádio Globo, era tudo na mesma redação, Sistema Globo de Rádio, né? A Rádio Globo e a Rádio CBN. Sim. Então eu tive a oportunidade de conhecer todos os meus ídolos, que eu ouvia pelo rádio. O Zé Carlos Araújo, todos eles, né? Sérgio Noronha, Sérgio Nogueira, todas as pessoas que eu assistia, que eu ouvia, né? Que eu não assistia, mas eu ouvia, eu tive a honra de conhecer. E de entender que não era o propósito que eu ia seguir, mas que eu ia seguir como jornalista, como profissional de comunicação, mas não no radialismo. E aí foi muito bom porque eu renovei o meu período de estágio, fiquei mais 6 meses, e eu falei, olha, comigo, eu falei, preciso sair, ainda estou estudando, preciso conhecer outras áreas do jornalismo para ver o que eu quero fazer. Bacana e isso, aí essa oportunidade. Não, e essa sua visão aos 19 anos, né? Porque hoje o que a gente percebe muito são os adolescentes, os jovens muito perdidos com relação ao que eles querem fazer. Mas essa primeira parte da sua história, eu acho que já deixa um ensinamento para essas pessoas de que nem sempre a gente vai ter total certeza do que a gente pode fazer. E pode ser que o nosso caminho, que a nossa rota mude. Mas que a gente não pode parar de caminhar. Perfeito, a gente não pode paralisar, ficar esperando a clareza do que a gente quer fazer. Vamos testando. Perfeito. Você teve 6 meses para testar o que você queria fazer e eu acredito assim que foi muito rápido. Tem gente que investe muito mais tempo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. A que você atribui ter entendido
tão rápido que ali não era o seu lugar. O que ali te falava que não era o seu lugar? Que você queria coisa diferente daquilo? É porque, assim, eu gostava do que eu fazia, mas eu não amava. Eu gostava de ouvir as pessoas, me conectar com as pessoas, conhecer pessoas. Mas, assim, quando eu fui cobrir uma matéria sobre uma chacina. Uau. Uma chacina no Complexo do Alemão, eu falei, isso não conecta com o meu coração. Eu não quero ser uma jornalista para reportar notícias factuais. Eu quero ser uma jornalista para me conectar com outras pessoas, para ouvir pessoas. Não é isso que eu quero. Eu sei que eu queria chegar no futebol, mas eu precisei chegar. Mas eu comecei a ver que o hard news e até as notícias de futebol não era o que conectava com o meu coração. Entendi. Então você tinha um autoconhecimento, você sabia o que você queria. Pode ser que no caminho você descobriu o que você não queria, mas você sabia exatamente o que você queria. E olha que eu nem me trabalhava, e hoje eu trabalho muito autoconhecimento, trabalho muito saber quem eu sou, inteligência emocional, eu busco muito isso, porque eu acho que essa é a chave de um bom líder, é você saber quem você é, para você abrir espaço para os seus liderados. Eu acredito muito, mas nessa época eu nem se falava muito disso e eu nem investia nisso. Mas eu estava atenta ao meu coração. Eu estava atenta ao que mexia comigo, o que se conectava comigo. E aí, quando eu comecei a cobrir matérias do Hard News, eu sabia que eu poderia chegar ao futebol, porque depois eu tive um convite do Zé Carlos Araújo, que eu comecei a me aproximar de todos. E eles sabiam que esse era o meu sonho e eles me fizeram um convite. Mas eu falei, não é isso. E eu fiquei 1 ano na rádio, porque eu ainda esperei renovar mais. Com 6 meses eu falei, bom, não é isso, mas eu vou ficar mais 6 meses, porque eu quero ficar 1 ano aqui, eu quero ter a certeza. E aí, com 1 ano de rádio, eu falei, não é. E aí eu fui pedir para sair. Conversei com a minha mãe, e a minha mãe super me apoiou sempre. Eu falei, mãe, não é, eu preciso encontrar o lugar que é para eu deslanchar como profissional. E aí eu fiquei 1 ano, eu lembro que 2 dias depois, eu fui convidada pela produtora, que era a produtora da rádio. Isso que é muito interessante, porque pessoas, isso é o que para mim mexe meu coração. Me conectar com pessoas, conhecer pessoas. E quando eu comecei a conhecer muita gente, a produtora, a Valesca Alves, que era produtora, ela me chefiava, ela saiu, foi para uma agência de comunicação, uma grande agência de comunicação no Brasil, que é a Impress, e ela me levou para fazer um processo seletivo. O primeiro estágio que eu fiz foi o único que eu procurei. Deixa eu só pegar um gancho aí, Tati. Mesmo que a gente esteja num lugar onde a gente pense que não, e até saiba que não é o lugar que a gente quer ficar para sempre, é importante a gente ir semeando bons relacionamentos. Sempre. Porque a gente nunca sabe de onde vai sair um convite para levar a gente para um próximo nível. Um convite que vai levar a gente para exercer o que a gente quer de fato. Exatamente. É mais um insight aí que você traz para a gente na sua história. Exatamente. Assim, eu fazia da melhor forma possível. Eu sabia que não era o lugar que eu ia trilhar minha carreira, que não era o que eu queria. Mas eu queria dar o meu melhor e eu queria conhecer as pessoas, eu queria me conectar com elas. Eu lembro que muitos jornalistas mandavam assessores de imprensa. Eu fui para o outro lado depois que eu virei uma assessora de imprensa, mas eu recebia muita pauta e eu sempre gostei de tratar bem as pessoas, de ouvir as pessoas e tratar bem e com humanidade, porque às vezes eu via alguns colegas destratando o jornalista, o assessor de imprensa, que também é um jornalista, também é um profissional da área, e aquilo me incomodava, porque eu queria... Era um respeito, a empatia, né? De se colocar no lugar do outro que estava ali querendo vender uma pauta. Então, eu sempre busquei fazer o meu melhor e me conectar com as pessoas. E esse ponto, assim, a Valesca lembrou de mim. Ela saiu de lá e ela se lembrou de mim. 2 dias depois que eu saí da rádio, eu fiz a entrevista e no mesmo dia eu passei. E quando eu entrei naquele lugar, naquele escritório, em Copacabana, da Impress, conheci tantas mulheres maravilhosas ali, como a Cristina Fernandes, que virou uma grande mentora na minha carreira, eu falei, é isso que eu quero fazer. O escritório só tinha mulheres, mas assim, o que eu comecei a ver porque eu comecei a fazer follow-up. O que é o follow-up? É você ligar para o jornalista para saber se ele recebeu a pauta, né? Que a gente divulgava. E eu era assistente do núcleo, então eu fazia follow-up. Você era a emplacadora. Eu amava fazer follow. Ninguém gostava de fazer follow, mandava tudo para mim. E eu virei aquela que mais ama fazer follow toda. Coletiva de imprensa, eu adorava encher coletiva de imprensa, porque eu gostava de falar com o jornalista, saber se ele recebeu a pauta, e amava fazer aquilo. E ali você já foi construindo uma outra rede de relacionamento que ia ser muito importante para você no futuro. Impressionante. Essa ligação de pontos, se a gente
se a gente puder deixar aqui um recado para quem está começando a vida profissional, pense muito nesses pontos, porque todas as pessoas com quem você se conecta, eu estou vivendo esse momento, você viveu esse momento e vive até hoje, todas as pessoas com quem você se conecta, nada é à toa. Só vai ser à toa se você não fizer daquilo um encontro diferente. Se você não deixar a sua marca ser intencional nas pessoas mesmo. E servindo, né, Tati? Perfeito. É algo que a gente precisa que as pessoas entendam que é o servir que constrói a nossa caminhada para o futuro. Totalmente. As pessoas vão lembrar de quem a serviu. E não é no sentido de servidão, do pejorativo do servir, que muitas pessoas colocam um tom pejorativo no servir. Sim. É um servir executando o que você faz de melhor e o que você ama fazer. Sim, com Olha certeza. O que você acabou de dizer. Eu amava fazer follow-up. E ninguém gostava. Ninguém gostava de fazer follow-up. Para quem não sabe, o que a Tati está falando sobre o follow-up é se conectar com todos os jornalistas tentando emplacar uma pauta que ela estava tentando vender. E nessa oportunidade, ela se conectou com vários nomes muito expressivos do jornalismo. E isso fez dela uma pessoa que tem ótimos relacionamentos. E aí fechou essa conta um pouco lá na frente. Vamos continuar na sua história aí, que a gente tem coisa para aprender. E depois a gente chega nessa ligação de pontos. Não, com certeza, Kelly. Eu tô muito feliz de poder falar disso. Porque é tão bom a gente ir pro nosso lugar, né, do início. O quanto a gente precisa ser grato, né? E como eu sou grata às pessoas. Porque eu sempre busquei me relacionar com elas. Uhum. Então, para mim, por exemplo, muita gente não suportava fazer follow-up. Mas eu amava. Porque ali, para mim, era uma oportunidade de treinar aquilo que eu estava vendendo, aquilo que eu estava oferecendo, de conhecer mais daquele cliente que não era eu que atendia, eu era assistente daquele núcleo. Mas eu aprendia mais sobre aquele tema. Então, quando eu vi aquela matéria publicada na mídia, que eu fiz o follow-up, eu falei assim, meu Deus, que alegria. Eu ficava muito feliz. E muito feliz de ver aquela imagem sendo exposta, impulsionar aquela marca, impulsionar aquela pessoa, aquela carreira, através do meu trabalho. Mesmo que fosse uma ligação. Era algo tão simples, mas era tão poderoso. E eu me empoderei naquilo. Eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero vender pessoas, né? Assim, vender, que eu digo, é impulsionar. E hoje isso tem tudo a ver com o meu propósito. Meu propósito como ser humano é ser feliz e impulsionar pessoas. Porque eu amo ver as pessoas sendo o que elas foram criadas para ser. Então, ser parte desse processo, né? Ser a ponte, isso é o que me deixa feliz. E não necessariamente sou eu a pessoa que vou impulsionar, mas ser parte desse processo, desse ciclo, isso me faz feliz demais. Uhum. Porque, assim, quem impulsionava era a mídia, mas eu estar ali naquele círculo, né? Eu fazer parte daquilo me deixava feliz demais. Quem impulsionava era a mídia, quem brilhava era o cliente e você conseguia se regozijar naquele pedaço que era seu. No pedaço que era meu. E outro insight pra gente, que esse podcast vai ter muito insight, né? Outra coisa que a gente pode pensar aqui, Tati, em falar para as pessoas é que nem sempre o brilho do palco é onde está o seu propósito. Exatamente. Muitas vezes o nosso propósito está em, de fato, levar a pessoa para o palco. Exatamente. Então, as pessoas ficam esperando a plenitude de estar executando, de estar exercendo o seu propósito, pensando que vai ser um palco, que vai ser os holofotes do palco. Eu escrevi sobre isso esses dias, que para a gente não deixar o brilho do palco ofuscar o brilho dos bastidores. Sim, com certeza. Porque se não tem um bom bastidor, o palco não vai funcionar. Não vai funcionar. Se eu não tenho uma equipe forte por trás de mim, uma equipe me suportando, me dando apoio, se eu não reconheço o papel de cada uma daquelas pessoas ali, com certeza, provavelmente o meu brilho no palco vai ser ofuscado. Ou ele vai acontecer e depois ele vai cair. Com certeza. Porque a gente precisa também construir com pessoas. Exatamente. E é tão bom quando a gente tem uma equipe alinhada, uma equipe forte, né? Sim, com certeza. E assim, eu quero muito falar sobre liderança com você, porque você é, de fato, uma líder que me inspira.
O seu turnover, para mim, ele é um case. Você tem uma empresa de 15 anos, uma média empresa, né, uma pequena empresa, e você tem pessoas que trabalham com você desde esse tempo. Há 15 anos. Ininterruptamente. Ininterruptamente. Então, você é, de fato, e num meio onde as pessoas giram muito. A gente está falando de um meio onde as pessoas giram muito. Giram muito. Então, Tati, você se encontrou na assessoria de imprensa. Me encontrei. E aí eu quero que você fale sobre o ponto que você percebeu que você estava pronta para abrir o seu negócio. Sim. E como foi essa decisão? E conta pra gente também um percalço aí desse meio que eu sei que teve. E tiveram muitos. Graças a esses percalços que nós estamos aqui, né? E são eles que fazem a gente contar a nossa história e saber que a gente pode superá-los. Mas assim, aí eu entrei na assessoria, como eu falei, né? E fiquei com essa... Comecei a amar fazer o que eu estava fazendo, e aí eu fui para outra assessoria. E aí, antes de me formar, aí uma outra agência grande também, a Approach, me chamou. E aí eu fui trabalhar na Approach, fiquei 4 anos na Approach, depois eu fui para a assessoria de imprensa da Claro, de uma empresa em São Paulo. E aí eu comecei a fazer meu nome na assessoria de imprensa, trabalhar para grandes clientes, ser assessora de grandes empresas. E aí chegou um momento que eu falei, bom, já vou fazer 10 anos de mercado, agora é a hora de empreender. Isso começou e eu não tinha esse sonho, mas isso começou a brotar no meu coração. Interessante, eu falei, eu quero agora começar a fazer esse trabalho. E sabe por que isso começou a brotar no meu coração? Porque eu, durante a minha trajetória profissional, eu vivi algumas situações adversas no mercado, né? Com pessoas, enfim, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, mas eu via algumas competições entre mulheres que me incomodava. Me incomodava algumas pessoas. Por exemplo, eu tive uma gestora que feriu a minha identidade porque eu gostava de elogiar. E aí, uma vez, ela se despediu da empresa que ela estava e ela fez um e-mail falando de todas as pessoas que foram importantes na vida dela, e ela me colocou como uma pessoa que foi importante, só que ela falou de mim de uma forma muito pejorativa. Ela disse, Tati Marzulo, a estagiária mais baba-ovo que eu já conheci na vida. Magoou, né, fofa? Te adoro. Uau. Isso pra mim. Aí eu falei, meu Deus, elogiar as pessoas é mal visto. É como se eu precisasse, e eu elogio, não preciso de nada. Eu elogio porque eu gosto de ter bons olhos para o outro. Porque eu entendi desde cedo que o meu caminho, hoje eu sei o meu propósito real, mas naquela época eu entendi o que me deixava feliz, ver as pessoas brilhando, impulsionar aquelas pessoas. Então, ter olhos bons no mercado era mal visto. Era visto como puxa-saquismo. Então, isso me incomodou. Eu fiquei muito triste e eu falei com ela. Eu me resolvi com ela naquele momento. Mas, assim, eu decidi empreender porque eu queria viver algo que eu não tinha vivido. Uma utopia. Ou seja, um clima onde as pessoas se gostassem, onde elas não competissem, onde elas vibrassem, onde elas se tornassem um. Onde elas... O seu objetivo de empreender, esse desejo de empreender, nasceu porque você percebia que ali naquele meio corporativo, alguma liderança, algum tipo de liderança exercia ali sobre aquelas pessoas uma influência negativa e aquilo não te fazia feliz. Não me fazia feliz. E você decidiu que você não queria aquilo para sua empresa. Ou seja, você sonhou em empreender para montar uma empresa que você chamou de utopia. Você acabou de dizer que é utopia, mas que hoje é uma realidade. É uma realidade, mas no mercado onde as pessoas era uma utopia. não competissem, onde as mulheres não competissem entre si para se destacar. Sim, exatamente. Isso que a minha maior motivação para empreender era formar um time feliz, unido, onde as pessoas fossem felizes, onde não tivesse burnout, depressão, liderança tóxica, competição, fofoca, coisas ruins. Isso que me motivou a empreender. Porque eu acredito numa mudança de um país pelas lideranças empresariais. E eu entendo o meu papel de líder, mesmo a minha empresa sendo média empresa, pequena, média empresa. Não importa, é o meu mundo que eu quero impactar. Então foi por isso que eu quis empreender. Porque eu não pensava nos clientes que eu queria atender, mas nas pessoas que eu ia gerir. Tati, você é a primeira pessoa com quem eu converso que se impulsionou a empreender com esse olhar. Geralmente a gente... E eu sei que até mesmo na forma como você quis impulsionar os seus funcionários, a sua equipe,
ali você já estava exercendo o seu propósito. Porque eu quero que você declare aqui o seu propósito para a gente, porque você tem muita clareza sobre ele. E isso é muito novo. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir isso estão ouvindo pela primeira vez também. Porque geralmente a gente decide empreender para realizar um sonho, para cumprir um propósito de entrega, para ganhar dinheiro, que está tudo bem. Tá tudo bem. Mas é claro que eu quero ganhar dinheiro. É o fim, né? É Sim. a consequência positiva do nosso propósito. Mas eu vejo você, eu sempre vi você muito focada em pessoas, porque você acredita que nosso resultado lá fora depende exatamente de quem está construindo aqui dentro. E você se enxergou como líder? Te faço essa pergunta. Quando você se enxergou capaz de montar uma equipe assim? Como você conseguiu entender essa capacidade dentro de você? Quando eu tive minha primeira liderada, a Ana Carolina Xavier, que está comigo até hoje. Porque era interessante, eu queria formar, eu pensava muito na cultura de serviço, de como seria a cultura de serviço do meu negócio. E foi muito interessante, porque a minha trajetória de 10 anos no mercado me fez ver o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. E o que me motivou foram as pessoas, eu queria criar um ambiente, e eu me identifiquei como líder quando eu comecei a liderar. E aí eu comecei a liderar a Ana Carolina Xavier, que está comigo até hoje, hoje é minha diretora. E graças a ela, hoje eu posso empreender nos Estados Unidos, que depois a gente vai falar disso, né? Mas enfim, que eu posso alçar novos voos, porque nós construímos isso. E aí, quando eu comecei a liderá-la e ensinar, compartilhar, eu me lembro quando ela me tirou no primeiro amigo oculto da nossa empresa. E ela me tirou, né? Assim, éramos 5 pessoas e ela me tirou. E eu lembro até hoje da carta que ela fez pra mim. Como ela queria ser. E eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Olha, ela se vê, ela quer... Eu tenho 28 anos e ela quer ser como eu. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Então, vamos embora. Eu vou dar o meu melhor pra você. E eu dei o meu melhor pra ela. E eu perguntava se ela estava feliz. E eu perguntava, olha, você ainda está estagiando. Você quer seguir mesmo comigo na agência? Você tem vontade... O que você tem vontade? Ela, Tati, eu acho que eu tenho vontade de ser produtora. Eu falei, você quer ir atrás? Você quer correr atrás de um estágio nessa área? Eu fui muito franca com ela. Porque eu falei, só quero que você seja feliz. Se você estiver feliz aqui, sente que aqui é o seu lugar, você vai ficar comigo para sempre. Mas se não, se você acha que você tem que conhecer outros lugares, como eu tive a oportunidade de conhecer antes de me formar, seja feliz, eu quero que você seja feliz. E essa conversa, e ela, até no início, ela queria procurar outros lugares, mas aí chegou um momento que ela falou, não, eu quero seguir com você. Eu quero... Então, eu falei, então vamos juntas construir essa história. E estão juntas há 11 anos? 15 anos. 15 anos, é mesmo. 15 anos, fora o tempo que vocês trabalharam juntas na Approach, né? Não, porque eu não conhecia a Ana na Approach, eu conhecia a Ana na Mais. A Ana foi minha primeira funcionária. Sim, entendi. Entendeu? Mas assim, eu conheci muitas pessoas no mercado, na Approach, na Impress, que foram maravilhosas. Mas assim, a Cristina Fernandes, que virou minha mentora de carreira, conheci na Impress. Mas assim, é muito gratificante ver a profissional que a Ana se transformou, ter contribuído com a formação dela e vê-la brilhando. Sim. Porque assim, é muito interessante essa questão da liderança, porque eu comecei desde cedo, quando eu comecei a treinar a Ana, compartilhar meus ensinamentos com ela, né? Meus ensinamentos assim de tão pouco tempo, né? 10 anos, mas ela tinha 18 e eu tinha 28. E eu pude compartilhar. E quando eu comecei a ver a Ana brilhando, ver a Ana, os clientes mencionando ela, aquilo naquele primeiro momento, e eu conversei com ela, aquilo me trouxe um pouco de desconforto, que é o que todo líder passa. Só que ninguém domina isso, ninguém tem coragem de falar. Eu passei por esse desconforto. Gente, mas a agência é minha, mas ela também tá. E aí, na mesma hora, a importância de você saber quem você é, de você saber o seu propósito, de você buscar a Deus também, a sua fé, porque isso me ajuda muito. Porque aí eu passei a mão, ali eu falei, eu preciso abrir mão da minha vaidade. Porque eu tô aqui, se o meu propósito foi primeiramente empreender, claro que eu quero ganhar dinheiro, claro que eu quero realizar meus sonhos, sim, mas eu tenho esse propósito principal de formar pessoas, formar líderes, eu não posso ir contra aquilo que é o meu propósito. E eu identifiquei isso rápido. E aí eu falei,
Estou abrindo mão da minha vaidade. Ensino ela a abrir mão da vaidade dela e ensino todo mundo da agência a abrir mão da sua própria vaidade. Então, a gente fala sobre conversas difíceis abertamente, porque todo mundo ali é treinado a abrir mão da sua vaidade. Por isso que a gente se tornou um. Porque a gente fala abertamente sobre as nossas fragilidades e sobre as nossas vulnerabilidades. Perfeito, Tati. E aí, esse seu olhar para pessoas, ele nasce de um olhar para o trabalho também, para a sua entrega, né? Desde o seu cliente até a sua equipe. E eu vejo muito amor em tudo que você faz. Eu penso que é impossível ter esse olhar, tanto para a pessoa quanto para a entrega, se não tiver amor pelo que se faz. E a sua empresa, ela tem tanto amor pelo que faz, porque a sua empresa a sua empresa tem uma cultura tão forte que ela já se tornou uma pessoa. É verdade. E a Ela é a sua persona, empresa, né? exatamente. E a sua empresa, ela tem o nome de amor no meio. É. Fala pra gente sobre amor no que se faz, sobre amor pelo que se faz. E por que você escolheu esse nome para sua empresa? Fala o nome da sua empresa aqui pra gente. Agência A+. E é interessante que esse A é de amor, né? E o A positivo é meu tipo sanguíneo. E eu nem sabia. Isso, me dei conta há pouco tempo. A Ana também tem o A positivo. Mas esse amor é muito interessante, porque, de fato, é com ele que eu me conecto mesmo. E amar as pessoas, entender. A empatia está na moda, mas esse termo empatia, mas se você for ver, a empatia é muito sobre a sua ótica, não a do outro, né? E a gente precisa, de fato, viver a empatia. Então, como eu falei, amar o que se faz, é dar o seu melhor todos os dias. É você olhar para outra pessoa e você entender que ela também tem sonhos, que não é só você. Que ela não está ali para te servir, ela está ali para construir junto com você. Ela faz parte de um todo, ela faz parte de um propósito, ela constrói junto com você. Não é só você. Algumas pessoas me deram... Quando a gente montou a Mais, no início eu tinha uma formação com uma sociedade, com uma grande amiga. E a gente estava lendo a Bíblia e o nome veio, esse A, né, de amor, que ele veio através dessa leitura que está em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, que é o sentimento mais forte, né, que é o que move o mundo. E aí, a partir disso que o nome foi criado, e eu entendo que assim, uma empresa que tem o amor como nome, ela tem que viver isso verdadeiramente. Ela precisa ser mais do que falar que é. Então, a gente tenta praticar isso todos os dias. E quando eu me percebo nas minhas atitudes, isso é amor. Porque eu entendo que eu não tenho a Agência Mais para realizar somente o meu sonho. A Agência Mais, ela não tem um fim em mim. Ela também está ali para realizar o sonho das pessoas que estão trabalhando ali. Que adianta eu ter uma empresa, não parar ninguém ali, e eu só focar no dinheiro? Quem foca só no dinheiro, não foca no propósito, é complicado. Claro que tem pessoas que, aos olhos do mundo, são muito bem-sucedidas quando elas falam muito, focam muito no dinheiro. O dinheiro é fundamental, porque ele existe para realizar sonhos, né? Assim, o dinheiro você não faz nada. Ele é muito importante, mas o problema é quando ele é o principal alvo. Porque aí ele se torna mais importante do que as pessoas. Então, eles se tornam o princípio da empresa, ele se torna o princípio da empresa. E o nosso princípio, ele é amor, sim, mas com sustentabilidade, né? Nós queremos ganhar dinheiro, alcançar as melhores contas, dar o nosso melhor, mas com empatia, olhando para o outro, olhando para as pessoas também que têm suas dores, que têm seus sonhos, que querem realizar seus sonhos, que querem construir também. Por que só eu, como dona, posso construir? E aquelas pessoas que estão ali, elas também têm os sonhos delas. Sim. Essa parte que você falou inicialmente, de quando a sua principal funcionária, né, a sua primeira liderada começou a ser olhada pelo mercado, isso despertou em você um desconforto mesmo. Desconforto, e é o medo de perder. Sim. A gente, de fato, encontrar pessoas alinhadas com o nosso propósito é muito difícil. Mas essas pessoas só vão permanecer e elas não vão ter olhos para outros meios, se elas se sentirem crescendo ali com você e se você conseguir engajá-la ao ponto de que nada ao redor vai distraí-la.
E você só consegue fazer isso se você, de fato, amar o desenvolvimento da pessoa. Exatamente. E se essa pessoa for, ali não era o caminho, ali era só o meio, não era o caminho, o destino final dela. Era só o meio. E aí você não pode julgar, você não pode acusar, você não pode se sentir traída. Porque o que eu vi muito na minha trajetória profissional eram as pessoas não fazendo o suficiente para que a equipe permanecesse. E quando essas pessoas decidiam sair, os líderes se sentiam traídos. O que, na verdade, é um convite para olhar para si mesmo e se perguntar: por que as pessoas não estão ficando comigo? Por que a minha equipe está rodando tanto? Você liderar através dessas perguntas. Olha para o que você está passando e começa a se perguntar: por que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? E não simplesmente ativar o nosso modo vaidade, condenar a pessoa e aí entra outro e sai, porque é muito provável... As pessoas tornam descartáveis, né, também. Exatamente. E é muito provável que a sua empresa não vai evoluir. Com certeza. E essa geração que está chegando agora é uma geração muito leal, ao contrário do que eu também pensei muitas vezes. Mas é uma geração que busca propósito e engajamento. Perfeito. Ela quer ganhar dinheiro, ela quer ser reconhecida financeiramente, mas ela precisa sentir o porquê do trabalho dela ali. Por que ela está ali e o que ela contribui com a sociedade. Eu acredito que essa geração é uma geração da causa. Eles querem sentir que o que eles estão fazendo impacta em alguma coisa eles lá. Eles querem saber o porquê. Lá na frente, né? Exatamente. E aí, Tati, assim, são 15 anos de empresa, você já passou por várias fases, né? Você começou como Amor a Mais, o nome da sua empresa. A gente acabou de falar aqui que você colocou o amor não só na essência da sua empresa, mas também no nome da sua empresa. E esses dias você comentou sobre os princípios que você tem lá na sua empresa, e eu achei isso lindo. Eu quero que você ensine pra gente sobre... A gente já sabe fazer missão, valor, né, da empresa, e isso acaba missão, visão e valor, e a gente coloca isso num quadro e ele fica ali. Como diz o ditado, para inglês ver. Mas você mudou, a sua empresa tem princípios. Exato. Como que você criou isso e o que você vê de mudança na sua empresa depois que você implantou isso lá? Então, Keila, acho muito interessante você falar sobre isso, você me perguntar, porque assim, quando eu montei a Agência Mais, a gente criou lá o plano de negócios e colocamos um propósito, né, uma missão, uma visão e valores, que eu nem lembrava de quais eram. Porque, assim, a minha maior motivação de empreender foram o quê? Pessoas, né? Ter um melhor ambiente, dar um melhor atendimento ao cliente, ter uma agência boutique. Mas a missão, a visão e os valores, eu não me importava tanto. E isso é um erro. Mas, em 2014, eu fiz um curso nos Estados Unidos. Eu fui com o Disney Institute falar sobre excelência em serviços, o Quality Service. Eu fui fazer esse curso com um grupo de supermercadistas. Eu quis muito fazer esse curso. E esse curso, o foco era falar sobre melhor atendimento, só que o porquê que aquelas pessoas davam melhor atendimento? Porque elas tinham um propósito muito firmado. Então, aquilo mexeu comigo. Eu falei, gente, qual é o meu propósito como empresa? Eu tenho uma missão, visão e valores que eu nem sei quais são. Eu escrevi para constar, de fato. Sim. Estavam num quadro, como você falou, mas eles não eram vivos no negócio. Então eu falei, preciso tornar vivo isso dentro do meu negócio, até porque as empresas que são as empresas valorosas, elas valorizam isso. Então, as empresas que eu fui visitar, a Lego, a Apple, a Disney... Todas têm um propósito muito bem definido. Elas sabem o porquê delas. E as pessoas que trabalham também. E aí eu falei, eu preciso mudar isso no meu negócio. Não importa que meu negócio é uma agência boutique, mas toda empresa precisa ter um propósito. Toda empresa precisa ter valores, a missão, né? A visão, os valores bem definidos, mas implementados, vivos. E não como eu fiz. A grande maioria das empresas também. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu lembro que todos os dias... A minha filha mais velha tinha 1 ano e meio.
E eu ficava todo dia até de madrugada estudando sobre as empresas brasileiras. Missão, visão e valores. Falei, gente, não é possível que essa missão gigante os funcionários sabem. Como é que é internalizado isso? E eu fiquei me questionando. E eu fiquei, né, nas minhas orações, falei, Senhor, eu quero um propósito que seja na ponta da língua, eu quero uma frase que defina o que eu faço, o porquê de eu estar ali todos os dias. Eu não cumpro tarefas, eu cumpro propósito. A minha equipe também, por que elas estão ali? Por que aquela equipe está ali todos os dias? Por que o cliente me procura? Por quê? Eu falei, eu quero uma frase. E aí um dia na igreja, de manhã, a frase veio no meu ouvido. Impulsionar negócios através da comunicação. Esse é o propósito da Agência Mais. Falei, é isso. A empresa me procura para eu impulsionar a empresa dela, construir a reputação, impulsionar a imagem dela através do que eu faço, que é a comunicação de diversas formas, assessoria de imprensa, redes sociais, comunicação interna. A empresa quer ser impulsionada pelo meu trabalho. E aí, isso mudou tudo. Porque depois disso, eu fiz um seminário para minha equipe, e eu comecei a explicar para eles que eles estavam ali, nós estávamos ali todos os dias, não praticar a agenda, dar ok na agenda, mas para cumprir um propósito. E eu comecei a destrinchar isso. Quando sai uma matéria, olha o que está por trás dessa matéria. Uma empresa é melhor vista no mercado. O funcionário que está naquela empresa, ele sente orgulho daquela empresa porque está na mídia. E aí eu comecei a destrinchar tudo o que o nosso trabalho fazia, tudo que a gente construía. E aí a gente não banalizou mais nenhuma atividade feita na empresa. A gente não cumpre mais tarefas, a gente cumpre propósito. Então, quando você liga para um jornalista, está cumprindo o propósito. Aquilo ali faz parte do cumprimento do propósito. E aí a gente começou a dar significado para tudo na agência. Então, primeiro a gente definiu o propósito, depois definimos os valores que são inegociáveis. Então, o valor resultado, o valor da excelência, o valor da criatividade, da agilidade, do amor. São 5 valores inegociáveis e a gente trabalha sempre em cima deles. E a gente destrinchou também o que está por trás do amor, o que está por trás da excelência. E aí a gente aponta, quando a gente vê falhas e a gente faz as nossas reuniões de equipe semanais, a gente, esse valor está sendo negligenciado. E nós temos uma pesquisa de satisfação com o cliente, que é difícil no nosso segmento, porque o nosso segmento tem 2 cadeiras, a sua e a do seu ego. E no nosso segmento de comunicação é isso. Então, a gente faz uma pesquisa de satisfação para a gente ouvir o cliente, porque tem ouro no que ele quer falar. Então, nós colocamos qual é o valor que você mais percebe na agência e qual você menos percebe. Aí, quando o cliente coloca lá, valor da criatividade é o que eu menos percebo, a gente temos que trabalhar isso. Os clientes estão botando isso. E isso é um valor, precisa ser valorizado. Então, é dessa forma que a gente vai implementando, vivendo a cultura. Então, a gente vive verdadeiramente o propósito, os valores da empresa. E aí, em cima disso, nós criamos um lema, uma frase que me norteia, que eu vi uma vez dentro de um cliente. No fundo do cliente estava aquela frase do Mike Murdock. Tudo que você inspeciona melhora. O que você ignora se deteriora. Aquela frase se conectou tão forte com o meu coração. Falei, meu Deus, é isso. Esse precisa ser o lema da agência. A gente tem um propósito, a gente tem os valores, mas o lema da agência tem que ser olhar para o detalhe. O que você ignora vai se deteriorar. Você não perde um cliente quando ele sai. Você vai perdendo ele. Exatamente. Acontece de você perder, porque o nosso mercado é assim, Sim. mas que não seja por negligência nossa. Eu sempre falo, pode acontecer, vai acontecer, porque faz parte da vida. Perder clientes, ganhar clientes, mas que não seja por negligência, e sim por uma circunstância do mercado. E às vezes o cliente quis experimentar um outro fornecedor e está tudo bem. Faz parte. Faz parte da vida. Uhum. Mas o problema é quando é negligência minha, da minha parte, da parte da minha equipe, da nossa empresa. Então, isso foi esse lema, a gente fala dele o tempo inteiro. E aí também, esse ano, no final do ano, eu estive num curso lá nos Estados Unidos, e eu entendi que eu precisava também criar umas leis. As leis que são inegociáveis. Tem o propósito, tem os valores, tem o lema, mas, assim, algumas... Assim, as leis inegociáveis, sabe? Amamos feedback, amamos padrão. A gente colocou lá as 5 leis inegociáveis. O sucesso e o fracasso estão nos detalhes. Essa é uma lei inegociável. Muito bom. E aí, então, eles sabem, tem tudo isso que norteia eles. E, sucesso e fracasso tá no detalhe. Isso é uma lei. Padrão, eu amo. Amamos o padrão.
Nós amamos o nosso padrão, amamos o padrão. Então, porque ata de reunião, a gente estava vendo que algumas reuniões estavam sendo feitas e a gente não estava fazendo a ata. Isso é padrão. Padrão é bom e nós amamos, é isso. Padrão é bom e eu gosto, padrão é bom e eu amo. Aí tá lá, o profissional da Agência Mais, ele ama o padrão. Porque ele sabe que faz parte, que ele precisa ser fiel ao padrão. Quando ele não é fiel ao padrão, vem reclamação. Se ele é fiel... E ele já entende isso. Tá tudo no então quadro. Ele nem tenta correr. Ele nem tenta correr, porque assim, ele vai entender... Ó, tá vendo? Quando a gente não é fiel ao padrão, dá ruim. Ontem a gente teve uma reunião de realinhamento, que a gente faz toda segunda-feira. Ó, quando não é fiel ao padrão, a gente aponta pro quadro. O que acontece? E todos os erros, todas as falhas que você encontra no processo, elas estão sempre ligadas ao não cumprimento desse padrão. Sempre. Porque você conhece a sua rotina, conhece o que você entrega. Exatamente. E você criou ali um manual. Um manual. Em 5 frases, um manual para como fazer o trabalho de vocês bem feito. Como fazer. E aí a gente desmistifica essa liberalidade do trabalho no sentido de, não precisamos planejar, a criatividade é livre. Vocês trabalham num ambiente criativo, mas vocês se aperfeiçoaram no padrão. Totalmente. Isso é muito importante. Esse é o nosso diferencial. A sua área, principalmente a área de comunicação, é onde a gente percebe que as pessoas acabam deixando tudo muito mais solto, fazendo as coisas mais de feeling. O feeling é importante, ele não pode ser menosprezado. Mas a gente precisa de padrões de excelência. Precisa mesmo. E repito, eu nunca vi empresa nenhuma trabalhar com esse novo tipo aí de visão, de valores. Você colocou uma a mais, são as leis inegociáveis. Inegociáveis. Depois eu quero, inclusive, que você passe isso pra gente Claro, publicar lá com certeza. na nossa divulgação. E aí, Tati, você falou muito sobre Estados Unidos. Eu sei que a sua empresa está já montando uma estrutura lá nos Estados Unidos. A gente vai ter que dividir você, né, com os Estados Unidos. Vai ficar lá um tempo e voltando para cá. Isso se atribui a você ter formado uma equipe que permite você voar. Totalmente. Então, olha a importância da gente empoderar as pessoas que estão trabalhando com a gente. O nosso papo aqui, ele é muito sobre liderança. Uhum. Você é uma empreendedora nata, você empreendeu não por necessidade, você empreendeu por vocação. Existe uma diferença, né? Uma sustenta a outra, mas a vocação, ela digamos que é um pouco mais leve, o empreendedorismo por vocação, porque você tem uma retaguarda que te sustenta ali até o seu negócio caminhar, né? Sim. Nós somos agraciadas com isso. Mas você traz consigo aí uma equipe que proporcionou você isso. Totalmente. E eu conheço a sua história e sei que esse plano existe há algum tempo, mas você esperou o momento certo de confiança na equipe o suficiente para você crescer e deixar as pessoas aqui crescendo também. Com certeza. Né? Hoje você tem as pessoas que vão tomar conta, não vão deixar a peteca cair aqui enquanto você estiver lá fora. E os processos que você criou também vão te ajudar com certeza, a ficar lá fora, abrindo um novo campo de trabalho. Sim. Que não é fácil. Não é então, fácil. Conta pra gente essa história da ida de vocês para os Estados Unidos. Qual é o seu objetivo lá? E pode já abrir algum projeto? Vou abrir tudo aqui para você. Então, esse é interessante, porque eu viajo para os Estados Unidos há anos, já, desde que eu tô grávida da minha primeira filha, desde que eu engravidei da minha primeira filha. E se tornou um amor, assim. Orlando... aquela magia, né, que a gente vê, a Disney, que depois eu fui fazer o curso e eu fiquei apaixonada pelos princípios, né, pelas chaves de sucesso da Disney. Tudo isso sempre me encantou muito. Mas, assim, o morar lá não era um sonho meu, mas sim do meu marido. Então, isso foi muito interessante, porque, assim, quando você... meu marido é meu sócio, né, o Leandro, ele se tornou sócio da empresa em 2014 e... a empresa foi para um outro patamar com a chegada dele, então eu também quero honrar ele aqui. Porque ele deixa eu brilhar, ele me ajuda, ele não compete comigo, ele quer mais é que eu cresça e ele me incentiva muito. Então eu quero muito honrar ele aqui. E esse era um sonho dele. E ele falou, vamos
vamos empreender. Interessante, porque eu sou a fundadora do negócio, mas o Leandro tem uma visão muito importante na empresa, né? Ele é diretor executivo na empresa, mas eu respeito muito a visão dele. Tanto que o lugar que a gente está hoje, para mim, a gente ficava num outro lugar, que estava mais confortável. E ele falou, não, nós vamos mudar, a gente não pode ficar nessa sala pequena, já para uma sala maior, um espaço maior, open space. Ele encontrou o lugar, em uma semana ele tocou uma obra, em 15 dias ele tocou a obra inteira com o arquiteto, fez todo o projeto e ele que resolveu tudo. Então, eu acho bem interessante nós somos muito complementares. E a visão dele dos Estados Unidos. E eu falava assim, mas será que tem que morar lá? Eu não estava com isso no meu coração. E aí, enfim, eu fui há 15... ano retrasado, eu fui para lá no final do ano e eu falei assim, Deus, já que meu marido quer tanto, quero entender o porquê de irmos. E aí eu entendi, assim, um propósito, além da empresa, algo maior também conectado com a nossa área espiritual, né? Um lugar que as pessoas vão pelo sonho, pelo dinheiro, pela prosperidade e se tornam escravas dela. Então isso é muito sério o que acontece lá, muitos casamentos acabando, muitas empresas também, pessoas que não vão da forma certa também, vão muito em prol desse sonho e vão com qualquer visto, ficam ilegais. Não era dessa forma que a gente queria. Sim. Então, entendemos também o propósito, além de ter campo para a gente trabalhar lá, porque tem uma comunidade brasileira gigantesca nos Estados Unidos, com mais de 300 mil só de legalizados no estado da Flórida, que é para onde nós vamos, fora os ilegais, né? Mais de 1 milhão de pessoas, uma comunidade que consome muito, que as próprias empresas americanas têm tido dificuldade de se comunicar com essa comunidade e que precisam de agências como a nossa para se comunicar de forma adequada. Então, assim, a gente tem muito campo de trabalho lá também. Então, a gente viu essas oportunidades, as imersões que a gente vai lançar para líderes, como essa que eu fiz em 2014, para levar executivos brasileiros para estudar com o Disney Institute. Inclusive, temos um projeto juntos. Sim, já vamos aproveitar esse gancho aqui. Ó. Em abril de 2024, nós vamos levar 30 mulheres para o programa de liderança com treinamento na Disney. Então, se você está ouvindo esse podcast e tem interesse em se desenvolver como líder nos Estados Unidos, nós vamos levar 30 mulheres. Exclusivo para mulheres e não tem isso no mercado, hein? Isso, um treinamento focado em liderança feminina e vocês vão ter a oportunidade de aprender com essa líder aqui que vocês ouviram a história dela agora. E assim, conforme você for se ambientando lá, esse treinamento vai ficar cada vez mais rico, porque melhor. São culturas diferentes. Totalmente. E a liderança também se aperfeiçoa com essas mudanças, né? Verdade. Com esses desafios, porque nós temos culturas bastante diferentes. Sim, nós temos. E aí, Tati, você enxergou essa oportunidade? Isso, aí enxergamos as oportunidades, só que aí a gente... Bom, então vamos fazer da forma certa, demos entrada. Eu quero falar como a gente vai com o visto que a gente tirou, por quê? Porque ele tem tudo a ver com pessoas. Eu acho importante só falar rapidamente sobre isso, porque aí a gente decidiu entrar com o visto, o EB2, que é o de habilidades extraordinárias. E esse visto foi solicitado no meu nome. Mas para isso eu precisei de referência de todos os meus chefes, de todas as pessoas com as quais eu trabalhei no meu mercado, para você ficar habilitado, para você receber esse visto, você precisa desse reconhecimento das pessoas. E aí, por isso eu quero ser grata. Grata às pessoas que me ajudaram e eu pude também semear. E esse amor por pessoas me fez chegar a receber esse green card. Porque se não fosse eu ter me conectado com todas elas, todos os meus ex-chefes me referenciaram. As pessoas que precisaram, pessoas que eu me conectei, meus próprios clientes. E eu sou tão grata por isso, porque eu só ganhei esse visto por causa disso. Por causa da sua trajetória. Sim, tem a minha trajetória com toda certeza, né? Eu construí. Mas eu também preciso ser grata a essas pessoas que reconheceram, que poderiam dizer, não vou... Todos eles, olha, a Kiki da empresa, a Germana da Approach, a Angélica da Concílio, da Planin, todas as minhas ex-chefes me fizeram uma carta de reconhecimento, me validando. Que bom. E muito isso, bom eu preciso ser grata a isso, né? Então, a importância de pessoas na nossa vida, como a gente precisa... entender isso. Exatamente, Tati.
E a gente falou muito aqui sobre conectar pessoas. Eu quero finalizar aqui, antes de finalizar, a gente falar um pouquinho sobre um projeto, né, que a gente toca juntas aí há algum tempo. Eu tive a honra de estar desde o começo com você, que é um projeto... despertar, você me despertou, né? É um projeto que a gente já reúne 200 mulheres. Fala um pouquinho como você também exerce o seu propósito no âmbito social, espiritual, profissional. Como que é isso, Tati? Como você muita consegue? Gestão de tempo. Olha, muita gestão de tempo. Para poder também, né, priorizar o que é importante. Mas, assim, o Café com Mais Fé é um projeto que nasceu, com certeza, no coração de Deus, mas que trouxe vida para minha vida. No momento que eu me sentia morta, assim, espiritualmente falando, morta pro servir, eu tive uma conversa com você no telefone. E a gente conversava, né, sobre estar numa célula. Eu estava grávida de 7 meses, que poderia parecer uma loucura. Estávamos indo a uma célula, um projeto, lembra? Uhum. E eu lembro exatamente onde eu estava, no momento que eu estava quando a gente se falou no telefone. Eu falei, Keila, a gente precisa abrir uma célula, vamos abrir uma célula. E você, Tati, por que você não abre de manhã? Abre de manhã, abre um projeto de manhã. Eu falei, gente, gostei dessa ideia. Vamos abrir um projeto, porque eu queria abrir na minha casa à noite. Ela, não, abre de manhã. Eu lembro perfeitamente você falando, Tati. Aí meu coração começou a queimar, gente. Fiquei com aquela vontade de fazer. E eu lembro que depois que eu desliguei o telefone com você, eu liguei para as meninas da agência, para a Ju, para a Gabi, para a Ninha, para a gente formar o encontro. E aí, na semana seguinte, a gente começou. A gente implementou o Café com Mais Fé, que inicialmente o projeto era espalhar o amor nas organizações. Lembra, Keila? Lembro. E aí a gente se reunia toda terça-feira às 7h15 da manhã com esse propósito, para falar de burnout, de liderança tóxica, de assuntos que permeiam o mundo corporativo, mas e a gente colocando ali a luz de Deus, né? Colocando a palavra, falando do amor, da importância, sem falar de religião, né, Keila? Falando mais da fé. Sim. E aí, juntas, a gente criou esse projeto. E no ano da pandemia, alguns meses depois, isso foi em julho de 2019, em março de 2020, nós tivemos a direção do alto de fazer todos os dias porque a gente estávamos todas em casa, e aí a gente pensou, né, aí vamos fazer todos os dias, diário, pra gente fazer oração, pra gente orar juntas, pra gente ter um momento juntas, pra gente se conectar com a fé, pra gente não sucumbir diante desse momento, desse caos que a gente tá vivendo. Do nada, tudo fechado. E aí, a partir disso, eu lembro que você falou assim, então, Tati, amanhã eu vou trazer a nossa primeira convidada. E aí foi a Rosângela Galo, que está com a gente até hoje. E no dia seguinte foi a Rosângela. Aí eu falei, gostei disso da Keila, hein, de trazer uma convidada, vamos fazer uma agenda. Vamos fazer uma agenda. E aí eu comecei montando os padrões e processos. montando os padrões e processos. Adoro um padrão e um processo. E aí a Keila entrava na agenda semanal, toda semana trazia uma mensagem, a Keila e tantas outras mulheres que eu fui me reconectando com líderes, a Lídia Dana, a Daça Dana, a Lídia que esteve aqui, é uma que eu convidei para trazer a mensagem, e as pessoas foram ficando, e o grupo foi crescendo, e aí o grupo foi mudando um pouco o propósito, assim. Na verdade, o que motivou a gente a abrir era ter algo que a gente pudesse falar de amor dentro do mundo corporativo, que é muito o que você vai fazer. O M é muito isso também, né? Porque é a conexão, mas fala de amor, fala de ajudar, fala do mundo corporativo, de transbordar na vida do outro. São projetos... irmãos, né? Exatamente, nasceu lá dentro também esse projeto que o café despertou em mim esse outro lado também, renasceu em mim, fez renascer em mim um outro propósito. E aí, assim, sobre o café, a gente hoje tem mais de 200 mulheres no grupo. Isso. Todos os dias, às 8 da manhã, reúnem cerca de 60 mulheres. 60 As mulheres. pessoas não acreditam que não isso acontece, acreditam mas que isso acontece. Então, quem quiser participar também é @Café com Mais Fé. Isso. Foi um projeto que nos ajudou muito durante a pandemia, porque num momento onde a gente estava sem muitas opções do que fazer, a gente se encontrava pela manhã e nos enchíamos, né, de um refrigério que não pode vir de outro senão de Deus. É verdade. E aí, Tati, assim,
Eu espero que a gente faça muito mais projetos juntas, Com certeza. que a gente tenha uma caminhada muito longa no servir, né, no despertar nas mulheres o seu próprio propósito, de ajudá-las a se enxergar como capazes. Essa é uma bandeira minha, inclusive traumas que eu mesma vivi na vida, de não me enxergar como uma pessoa capaz. E eu acredito que a gente vai fazer muita coisa ainda e que esse podcast vai impactar muitas mulheres. E hoje você veio aqui para falar sobre liderança. A gente queria falar sobre empreendedorismo, mas a sua mensagem foi totalmente sobre liderança. E as mulheres precisam muito ouvir sobre isso. A gente precisa ter amor no liderar, amor em tudo que a gente faz. E aí, já encerrando, eu peço para você deixar uma mensagem sobre liderar com amor para as mulheres que estão ouvindo a gente. E te agradecer por estar aqui comigo e te ouvir a sua história sempre me inspira. Eu quero estar sempre pertinho de você. E eu também de você, porque você é uma mulher que também me desperta muito, me inspira muito também a sua história. Amo estar com você e amo ver você sendo o que você foi criada para ser. Amém. Brilhando e posicionada no lugar que é seu. Esse lugar é seu. Então eu quero falar para as mulheres que é possível liderar com amor, não é utópico. Eu falei, eu quero criar uma utopia, mas não é utópico, é real. Você precisa ter muito forte o seu propósito. Você precisa saber quem você é, você precisa buscar ajuda, sim, psicológica, de profissionais, de coach. Eu tenho muitos, posso citar várias aqui, Fabi Borges, Fabi Scaglione, que me ajudaram muito. Núzia Bernardi, minha líder espiritual, que sempre me ajudou muito. Então, mulheres que vão te ajudar a entender qual é o seu propósito, qual é a sua identidade, quem você é. Quando você sabe quem você é, quando você sabe o seu propósito, você vai liderar com amor. Porque você vai entender que não é só para você. Que as pessoas que estão com você também têm seus sonhos. Elas também precisam saber quem elas são e você pode ser essa ponte. Você vai poder ser o canal para que elas saibam quem elas são também. Porque você um dia foi ajudado para isso, para você saber a posição que você está hoje. Então a gente precisa ser essa ponte, a gente precisa estar presente, a gente precisa se vigiar, a gente precisa... por isso a importância, né, de você ter o seu propósito, de você ter os seus valores bem definidos, de você ter uma cultura de serviço inegociável no seu negócio, independente do tamanho dele. Já começa a criar essa cultura de serviço na sua empresa. Isso é fundamental, porque é o que vai nortear a sua liderança. E esse amor, cultive esse amor. Cultive, mesmo que você faça por obediência, que você faça por obrigação, mas esse amor vem quando você busca por ele, quando você cultiva ele, quando você começa a ouvir as pessoas. Outro ponto-chave da liderança, aprenda a ouvir as pessoas. Eu já tive situações na minha empresa de um profissional que tomou uma atitude extremamente... que era motivo de demissão. Ele se jogou um dia na empresa no chão. Ficou debochando de um cliente no telefone. E eu não estava na empresa, estava a Ana Carolina. E aí depois ela veio conversar comigo sobre isso. E eu fui conversar com ele para poder entender o porquê dele ter feito aquilo, sendo que era um profissional de 50 anos de idade. E aí quando você para ouvir as pessoas, a história desse rapaz era muito triste. Ele tinha tido um problema, a mãe dele tinha se matado. Nossa. O irmão tentou se matar. A esposa dele tinha trocado ele, tinha saído do casamento. Ele estava passando um momento extremamente difícil. Então, às vezes, a gente precisa entender, assim, claro que é óbvio que a gente tem comportamentos e comportamentos, mas a gente precisa entender, ouvir. Ele queria ser visto quando ele se jogou no chão. Uhum. Então, liderança fala disso. Liderança também fala de você aprender a ouvir as pessoas, de você estar atento ao que está acontecendo com a sua equipe, de você ouvir o seu time e de você também encaminhar ele para uma ajuda comportamental, uma ajuda de um psicólogo, porque eu pude escutá-lo, perdoei ele sim, porque ele merecia uma chance, porque ele era um ótimo profissional. Aquela atitude não definia ele. E a gente acaba que a gente rotula as pessoas. A balança que a gente está acostumado no mercado é que o que é ruim pesa sempre mais do que o que é bom. E aí na Agência Mais a nossa balança positiva ela é maior do que a negativa. Muito bom. Muito bom. Então, acho que é sobre isso, liderança, na minha ótica. Isso, enxergar pessoas. Tati, muito obrigada por ter participado e fiquem de olho em tudo que a gente está trazendo de conteúdo aqui, porque nós temos muitas histórias boas para contar ainda e
Continue assim, Tati, inspirando pessoas e, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Maravilhoso. Muito obrigada. Muito bom.